Bom dia. Espero que você esteja bem aí, confortável em casa. Coisa boa, hein? Participar de um culto assim, no conforto aí, no sofazinho, na cama talvez, assistindo a mensagem aí através da TV, né, ou do computador, do celular, do tablet, enfim. Que bom. Que bom que você está aí. Fico feliz. Essa é uma nova fase aí da Igreja Metodista Livre, de São Remo. Esse nosso novo estágio da pandemia, né, da nossa quarentena aí, fazer as transmissões ao vivo, todos os domingos às 10h30. Se você não me conhece, eu sou o Albert, sou pastor aqui da Igreja Metodista Livre de São Remo. Se você já me conhece, então você sabe que eu sou o Albert, pastor aqui da Igreja Metodista Livre de São Remo. Bom, se tiver alguma falha aí, se travar alguma coisa, deixa nos comentários, tá bom? Deixa também nos comentários aí se você está precisando de alguma oração, quer agradecer por alguma coisa. A gente pode separar um tempinho aí da nossa cerimônia, da nossa celebração, para poder ler os comentários e orar por você, tá bom? Eu queria começar essa live com uma oração. Então, se você quiser fechar os seus olhos, senão não precisa, vou estar fazendo uma oração aqui, tá bom? Senhor, a gente te agradece por mais um domingo. Obrigado pela tua palavra que é revelada através da Bíblia. Obrigado porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. E a tua palavra diz que todo aquele que entende e reconhece a salvação de Jesus Cristo passa a ser membro do reino de Deus, um salvo, um filho de Deus. Nós agradecemos, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça. Abençoa cada pessoa que está assistindo, cada pessoa presente aqui. Abençoa também a nossa equipe, o Mateus, o Lucas, o Neto, para que nós possamos te sentir. Fala conosco, Deus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, nesse tempo difícil. Ajuda-nos a se adaptar para poder te servir e espalhar o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Eu tinha preparado um PowerPoint para a gente poder projetar, mas a gente teve que readaptar aqui a nossa transmissão, mas são músicas bem conhecidas, tá bom? E eu queria começar com um louvorzinho aqui para a gente aquecer. Hoje é dia de dar louvor. Sinto agora o seu amor. Ouço a voz do Salvador. Por ti morri também. Seu amor é eterno. Deus é maravilhoso. Sua paz enche o meu ser e me faz renascer. E me faz renascer.
amor é eterno. Deus é maravilhoso. Sua paz enche o meu ser e me faz renascer. E me faz renascer. E me faz renascer. E me faz renascer. O amor do Senhor é maravilhoso e as misericórdias de Deus se renovam todos os dias das nossas vidas. Esse é o motivo pelo qual nós não somos consumidos pela ira do Senhor por causa do pecado. Isso é maravilhoso. Ver que o amor de Deus derramado sobre nós nos proporciona essa vida maravilhosa e uma vida que proporciona aí saborearmos e presenciarmos, vivenciarmos a ministração dos dons espirituais. E um Deus tão maravilhoso como esse, ele merece toda a nossa energia, todo o nosso ser, a nossa potência tem que ser dedicada para ele. E aí é um pouco disso que vai falar essa próxima música. Ela diz: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Não precisa não. Pode deixar. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos
foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus Criador. Pois tu és um Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos, porque tu és um Deus de amor. Nós queremos te engrandecer nesse momento, Senhor. Seja engrandecido, seja adorado. Nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, para que o Senhor venha abençoar, edificar, para que o teu Santo Espírito fale e derrame ricas bênçãos na vida de cada um. Amém. Bom, se você acabou de chegar, muito bom dia. Obrigado pela sua presença virtual. Como eu comentei, então, a gente tem falado aí sobre os dons espirituais. Deixa eu só trazer um suporte para mim aqui. Pronto, agora fica um pouquinho mais fácil. Toca só na minha tela aqui, ó. Toca na tela, só para eu me ver melhor aqui. Pronto. Você não precisa tocar na tela, não. Só para eu poder segurar minhas coisas aqui. Então, a gente tem falado aí sobre dons espirituais. A gente falou sobre 21 dons, mais ou menos, até agora. Hoje é o 22º, possível 22º dom que a gente vai falar. O último dom dessa série sobre dons espirituais. É um dom um pouco... Ele é limitado. Limitado assim, não é todo mundo que pode ter esse dom. E ele é um dom um tanto diferente. É o dom de celibato. Existem poucas referências e menções ao celibato na Bíblia. A definição do dicionário está relacionada a pessoas solteiras que não são casadas. A Bíblia vai um pouquinho mais a fundo e ela vai falar a respeito de relações sexuais. Então, o celibatário, ele se abstém, ele não se envolve em relações sexuais. E isso fica claro quando a gente olha para as referências que tem na Bíblia a respeito do assunto. Eu encontrei... O helicóptero está passando, peraí.
Eu encontrei 4 referências diretas ao celibato na Bíblia. Dessas 4, 3 falam sobre casamento. E isso traz aí uma certa... assim, ajuda a gente a ter uma definição melhor a respeito do celibato, né? Então, aquele que casa não pode ser celibatário, né? Porque o casamento pressupõe aí o envolvimento sexual entre homem e mulher. Então, eu não quero me estender muito sobre o assunto, mas eu só queria falar a respeito desse dom, uma fala que o próprio Jesus falou lá em Mateus 19:11. Ele vai dizer o seguinte: este ensinamento não é para todos, mas apenas para alguns. Porque Jesus está falando sobre isso lá em Mateus 19, e os discípulos ficam pensando, poxa, mas na verdade Jesus está falando aqui sobre o divórcio, né? E aí os apóstolos falam assim, poxa, mas se a coisa é tão difícil assim, é melhor nem casar, né? E aí Jesus fala, né, esse ensinamento, o celibato, não é para todo mundo, é só para alguns, né? E o apóstolo Paulo vai falar uma coisa também bastante interessante sobre isso, que cada um tem o dom que Deus lhe deu. Então, sobre isso, sobre o celibato, eu digo apenas o seguinte: se você possui o dom de celibato, e geralmente essas pessoas, elas têm uma tolerância maior a tentações, né? Porque o que a gente vê, tudo que a gente vê, que a gente passa aí na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, isso influencia as nossas vontades, as nossas volições. Uma palavra chama volição, é uma vontade profunda que tem dentro do nosso ser, né? Então, tudo que a gente vive influencia nessas nossas vontades. E a pessoa que tem o dom de celibato, ela tem uma resistência um pouquinho maior a essas provações e tentações. Então, ela consegue não desejar relações sexuais aí, né? Então, por isso ela não casa, por isso ela não se casa, não namora, né? Porque ela tem esse dom de se abster desse tipo de relação. E aí, se você tem esse dom de celibato, eu incentivo você com força a usar esse dom para servir o Senhor com excelência, né? E Paulo, pelo que a gente entende, Paulo tinha esse dom, Paulo não casou, e a gente vê aí o que o apóstolo Paulo fez de maravilhas, né? Ele fez diversas viagens, espalhou o reino de Deus aí por onde ele passou, né? E talvez parte desse sucesso dele tenha sido por conta desse dom de celibato. Eu não estou dizendo que aqueles que são casados não têm essa oportunidade de espalhar o reino, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que o Senhor usa cada um de acordo com o dom que a pessoa tem, e aí o dom de celibato se torna uma vantagem para a pessoa em determinadas áreas da vida, e o casamento se torna uma vantagem para a pessoa, para outras pessoas que não têm o dom de celibato em outras áreas da vida, tá bom? Sobre o casamento, já que a gente está falando um pouquinho sobre isso, olha, se eu estiver falando muito rápido, você deixa nos comentários aí, tá bom? E aí eu diminuo um pouquinho minha rapidez aqui. Mas, rapidamente sobre o casamento, eu só quero deixar claro que o casamento ele foi algo criado por Deus e reflete o amor de Deus. Quando a gente pensa na Trindade, que é Deus sendo um, mas sendo 3 pessoas diferentes, uma coisa muito confusa da teologia, mas que mostra que Deus ele tem um relacionamento entre si, né? Então, Deus não criou o homem para viver sozinho. E Jesus ele dá muita importância para o casamento, principalmente quando ele vai falar a respeito da mulher. Na época de Jesus, a mulher era muito desvalorizada. Não hoje. Hoje isso não acontece, não. Hoje as mulheres estão em pé de igualdade com os homens aí, recebem os mesmos salários, não são assediadas nos ônibus, não é mesmo? Não sofrem preconceito aí por ser mulher. Na época de Jesus era diferente, era difícil, entendeu? Então, Jesus ele vem valorizar as mulheres, né? Não só naquela época, mas como agora também, eu estou sendo irônico aí, uma brincadeira. Né? Hoje as mulheres sofrem também bastante. A Bíblia mostra que a gente precisa dar atenção para as mulheres, né? As mulheres não estão abaixo do homem, né? A gente está em pé de igualdade. Isso mostra, a Bíblia mostra isso quando a gente vê que Jesus dependeu de mulheres em alguns momentos da sua vida, né? Para citar dois exemplos, né? Quando a mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, Jesus não vê quem é que tocou, mas ele diz, alguém me tocou. No grego, aquele alguém
No grego, a gente consegue dizer se é alguém masculino ou se é alguém feminino. Quando traduz para o português, deixa só no alguém. Mas no grego, quando Jesus fala alguém me tocou, é como se ele estivesse dizendo uma mulher tocou na minha veste. E eu preciso conversar com essa mulher. Ele para e conversa com essa mulher e dá atenção para ela. E isso faz com que ela seja novamente aceita diante da sociedade. Um outro exemplo, quando Jesus ressuscitou, a primeira testemunha ocular da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma mulher. Numa época em que a mulher não tinha muita palavra, numa época em que a mulher não tinha muita credibilidade, Jesus se mostra esse milagre, essa maravilha da ressurreição dele, primeiro para uma mulher. E essa mulher ajuda a espalhar essa notícia de que o túmulo estava vazio. Então, sobre celibato, era isso que eu tinha para dizer. Incentivo você que tem o dom de celibato a buscar servir o Senhor com a excelência maior. E também deixo claro que a Bíblia não aprova um celibato obrigatório, né, que Jesus fala, não é um dom para todos, é só para alguns. Então é preciso se atentar a isso, porque às vezes, na tentativa de ir contra as nossas volições, as nossas vontades profundas, a gente acaba pecando em outros aspectos. Quando o dom espiritual ele é manifesto na nossa vida e a gente deixa o Senhor trabalhar e lapidar aquele dom, vixe, a gente vive maravilhas no âmbito espiritual, né? Então, é saudável que a gente use os dons que a gente tem, que a gente busque os melhores dons, como eu disse algumas vezes aí nas nossas reflexões por vídeo, mas é importante também que a gente entenda que, especificamente sobre o dom de celibato, que envolve aí a sexualidade, né, é importante a gente ter bem claro, se temos esse dom, usemos, se não temos esse dom, que a gente busque outras maneiras aí de resolver as nossas vidas aí na área sexual, que é uma área bem difícil da vida do ser humano, né? Certamente a gente vai falar sobre celibato em um outro momento, quando a gente falar sobre um tema mais próximo do casamento. Por enquanto, é isso que eu tenho para dizer sobre o celibato como dom espiritual. Então, como eu falei no começo, durante os últimos meses, a gente falou sobre diversos dons. Então, foram cerca de 22, né? Eu falei 21 no começo, falei sobre celibato, aumenta mais um aí, são 22 dons, e eles estão listados na Bíblia em diversos trechos, né? E durante 10 vídeos, esse é o 11º, essa é a nossa live, nós falamos sobre esses presentes maravilhosos que o Senhor nos deu, que são muito preciosos para o corpo de Cristo. A gente já estudou sobre o corpo de Cristo, né? Paulo vai dizer em Efésios que a igreja é o corpo de Cristo. Então, os dons espirituais eles são um instrumento de Deus para o crescimento da igreja, né? O crescimento não só em quantidade, isso é importante, mas não é o essencial, mas o crescimento em maturidade, em espiritualidade. Então, só para citar alguns dons e alguns exemplos desses dons na Bíblia, então nós temos aí o conhecimento, foi um dom que o Senhor deu para Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 1, você vai ver, né, que Deus deu esse dom de conhecimento para eles estudaram, né, mas eles aprenderam muito mais do que os outros que estavam lá sequestrados com eles lá no cativeiro. O dom de ensino, quando a gente olha para a vida de Paulo, para a vida de Jesus, a gente consegue ver que eles têm realmente, Jesus tem todos os dons, né? Jesus é maravilhoso, mas Paulo, né, ser humano, Jesus era ser humano também, mas Paulo, né, sendo um homem que pecou, né, a gente vê a habilidade que ele tinha para ensinar, né? Paulo saiu por aí espalhando o reino de Deus de uma maneira sem igual. Nós vemos o dom de liderança, nós vimos o dom de liderança, e aí a gente pode ter como exemplo o apóstolo Pedro lá em Atos, né, ele aproveita as oportunidades ali que o Senhor dá e, palavra neles, né, esse é um dom de liderança ali que Pedro consegue cuidar, né, os 12 também, né, os 12 apóstolos, eles conseguem aí cuidar e administrar as responsabilidades que o Senhor deu para eles através do dom da liderança. Nós falamos sobre evangelismo, nós falamos sobre milagres, nós falamos sobre dom de línguas, um dom polêmico, né, de interpretação,
de fala e línguas estranhas, né? Como eu falei, uma reflexão de 15, 20 minutos é muito curta para a gente falar sobre dom de línguas, né? Foi só uma pincelada bem de leve, né, a respeito do dom. Então, esses são alguns dos dons aí que a gente falou aí ao longo dessa nossa série sobre dons espirituais. Se você perdeu algum desses dons, não se preocupe, a gente vai tentar criar uma maneira aí de colocar esses dons espirituais ou nesse canal do YouTube, ou de alguma outra forma que você consiga acessar e assistir ali e ser edificado também, tá bom? E eu e o pastor Jean, a gente já comentou algumas vezes, mas eu vou deixar claro mais uma vez, né? Os dons espirituais, eles são uma habilidade potencializada pelo Espírito Santo para ajudar a igreja a crescer. E eles também servem para que a gente tenha aí uma pontinha, aí, a gente consiga saborear, presenciar, vivenciar um pouquinho de como vai ser o reino de Deus, tudo certo? De como vai ser o reino de Deus quando a gente estiver lá na glória com Jesus Cristo, aleluia, eu espero muito por esse dia. E a Bíblia diz que todos nós possuímos dons, você sabia disso? Você que está me assistindo, ou você que não conseguiu participar da live e está vendo essa live depois, eu tenho certeza absoluta que você tem ou um ou mais dons e que esses dons foram dados por Deus. Isso não significa que você vai vencer na vida, ou que você vai se dar bem sem esforço. A Bíblia nunca disse que aquele que tem dom, ele não precisa aperfeiçoar esse dom, ela diz o contrário, né? A gente precisa aperfeiçoar e tornar esse dom cada vez mais afiado, né? A gente precisa usar e exercer esse dom. Então você tem que usar os dons que Deus te deu. Te convido a fazer isso, sabe? Você não vai se arrepender de buscar no Senhor os dons que você tem, que Ele te deu, e de aperfeiçoar e usar esses dons para o Senhor. A gente está finalizando hoje essa série sobre dons espirituais. Para finalizar, eu queria trazer um trecho que está lá em Romanos 12, para a gente poder entender um pouquinho sobre a ministração dos dons e sobre uma coisa muito importante que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente pensa em dons espirituais. O sanduíche. Calma, você já vai entender. Lá em Romanos 12, 6, se você quiser abrir sua Bíblia, eu espero um pouquinho, enquanto isso eu tomo água. Romanos 12, 6. A gente vai ler o 6, o 7 e o 8. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o dom de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então ensinemos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com todo o coração. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Isso é uma mensagem de esperança aí para o tempo que a gente está vivendo, né? Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Essa passagem, para mim, ajuda bastante a resumir os dons espirituais e o uso dos dons espirituais. Principalmente esse finalzinho que Paulo vai dizer sobre amarmos uns aos outros, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, como é difícil a gente amar uns aos outros, né?
E a Bíblia vai dificultando, né? Ela diz assim, ame o seu próximo. E aí você pensa assim, mas tem pessoas que não estão mais tão próximas de mim, né? Tem pessoas que não são muito amigas assim, né? Tem que amar ele também? A Bíblia vai dizer, ame o seu inimigo. Então a Bíblia vai te forçando e te obrigando a amar, né? Isso mostra pra gente que o amor, ele não é só um sentimento, ele é uma ação. Se você não se prontifica, se você não se esforça para amar, você nunca vai amar. É ação. Assim como todos os dons espirituais, a gente precisa exercer e afiar e trabalhar esses dons, o amor é igual. A gente precisa exercer o amor. E Paulo vai dizer isso, né? E tem um trecho muito famoso aí da Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, que é tema de várias músicas, né? Cristãos aí como o grande João Alexandre cantou aí o trecho dessa música, né? Luiz de Camões fez um poema sobre essa música, Legião Urbana cantou sobre essa música, Monte Castelo, a música do Legião Urbana, e fala aí sobre amor, né? E a fala dele sobre amor é muito interessante nesse ponto aí de 1 Coríntios 13, porque você sabe do que Paulo está falando em 1 Coríntios 12? É isso aí, se você respondeu dons espirituais, tá certíssimo. Então Paulo fala sobre dons espirituais e fala sobre amor. E no 1 Coríntios 14, do que Paulo fala? Você respondeu dons espirituais, tá certíssimo também, merece aí uma estrelinha de escola bíblica dominical. Então olha que interessante, né? Paulo ele fala sobre dons espirituais. A passagem que eu li está lá em Romanos 12, Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. São 3 versículos aí sobre dons espirituais, tá bom? E aí depois que eu li essa passagem, agora eu estou falando aí sobre 1 Coríntios 13, porque Paulo vai dizer que nós precisamos se esforçar para amarmos uns aos outros, né? Então, esse esforço em amor é importante para a ministração dos dons espirituais, tá bom? Então, Paulo ele coloca ele fala sobre dons espirituais, dá uma pausa, fala sobre amor, e depois ele continua a falar sobre dons espirituais. E aí eu não sei você que está nos assistindo aí. Bom, eu sei que o Lineker está nos assistindo, eu sei que ele gosta, né? Eu gosto muito de comer. Não sei você, mas eu gosto muito de comer. Eu gosto de comida, eu gosto de lanche. E é engraçado que paulista chama tudo de lanche, né? É uma coxinha, é um lanche. É um misto quente, é um lanche. É um sanduíche, é um lanche. Então eu gosto muito de McDonald's, Burger King, Bob's, fast food, assim. Até a esfirra do Habib's, que dá uma azia de vez em quando, eu gosto de comer, eu encaro também. Eu gosto dessas coisas. Só que assim, o que eu amo mesmo é sanduíche. Inclusive, há uns 2 dias atrás, eu dei um presente pro meu irmão, dei um sanduíche para ele, ele gostou um pouquinho. Então eu gosto muito de sanduíche, de lanche, sabe esses lanches assim? Pão, carne e pão. E mais umas coisas no meio aí, para deixar ele mais saboroso. E aí eu fico pensando assim, um pão sem nada dentro, ele é só um pão. Não dá para chamar um pão com manteiga de sanduíche. E você também não consegue chamar um hambúrguer sem pão de lanche. Um hambúrguer sem pão é só um hambúrguer. Mas quando você junta os dois, meu amigo, aí você tem uma maravilha completa. Melhor do que isso, só uma tigela de açaí de sobremesa. E dependendo do seu lanche e dependendo da sua fome, um sanduíche ele representa ali uma refeição completa. Mas só se ele estiver pleno, só se ele estiver ali, né, pelo menos o pão, a carne e o pão. E Paulo, quando ele está escrevendo 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, entre os dons espirituais, Paulo está criando o sanduíche perfeito para nós. Para que nós exerçamos os dons espirituais, nós precisamos de amor. O amor é a chave para o bom andamento dos dons espirituais, para nós exercermos com qualidade
força e potência os dons espirituais que Deus nos dá. Os dons são importantes, mas sem amor, eles vão ser apenas gestos, apenas ações, mas que não demonstram o cuidado do Senhor. É tipo um pão seco que você engole sem nenhum golinho de café. Ruim, né? Aquele pão seco, sabe? Aquele pão de 3 dias, que você dá uma mordida assim, parece que você está mordendo um pano. E aí você engole seco, desce seco, assim, a garganta dá uma travada, porque não tem nem um golinho de café para acompanhar, para dar aquela lubrificada na garganta. Por falar em lubrificada na garganta. E por outro lado, assim como um dom que é manifesto sem amor não tem muito sentido, o amor, quando ele se manifesta sem ações, ele também não é amor. O amor, ele precisa ser manifesto através de ações que abençoem a outra pessoa, através do bom uso dos nossos dons. Se você tem amor, mas você não abençoa as pessoas com esse amor, é como se você fosse um hambúrguer. Imagina aí, um hambúrguer, aquele grossão assim, ó. Dá pra ver aqui, ó. Assim, um grossão assim, ó. Um pouquinho mais fino que essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo? É um amor, um hambúrguer, é que hambúrguer é amor também, né? Que carne é bom. Mas é um hambúrguer dessa grossura assim, ó, que você frita com todo gosto, assim, sua boca saliva enquanto você frita, sente aquele cheiro da carne, e aí você termina de fritar ele, você vai lá e congela. Esse é o amor sem ação. Quem gosta de comer um hambúrguer congelado? Eu imagino aqueles lanches prontos da Sadia, da Hot Pocket. Se você esquenta aquilo, dá para comer, mas não dá para comer congelado ou gelado ou frio. Não tem graça. Isso é o amor sem a ação dos dons. Que não é amor, né? O amor envolve ação. Você precisa usar os dons que Deus te deu. E eu digo de novo que eu tenho certeza de que Deus te deu pelo menos um ou mais dons. Você precisa exercer esses dons com amor. Há alguns anos, eu assisti a um filme cristão que contava a história de um cadeirante que tinha o dom de cura. Curioso, né? Essa história me chamou bastante atenção, né? Um cadeirante que tem o dom de cura. E o único porém é que ele não conseguia curar a si mesmo. Então ele só podia curar outras pessoas. Ele era cristão, né? E ele curava multidões com o dom que ele tinha, mas ele era infeliz porque ele não conseguia andar. E aí ele passou por diversos problemas. Teve que lidar com o próprio orgulho, começou a ficar arrogante, deixou o dom subir a cabeça. E no final do filme, né, ele percebeu que ele tinha um propósito. E aí ele conseguiu entender o amor de Deus. E aí ele percebeu que ele podia servir ao Senhor e agradar ao Senhor. O final é bem bonito, assim, ele tinha discutido com um amigo dele, né, ao longo do filme, o melhor amigo dele, eles eram muito próximos. E a filha desse amigo estava doente. E ele se recusou a curar a filha do amigo. Porque ele se tornou arrogante. E no final do filme, ele encontra com esse amigo numa loja. Eu acho essa cena muito bonita, por isso que eu estou comentando aí, dando o spoiler do final do filme. Eu não lembro o nome do filme, me desculpa. Se um dia eu lembrar, eu comento. Ele encontra com esse amigo, né? Ele vê de longe esse amigo. E aí ele sabe que a filha desse amigo tá lá, né? Tá junto com ele. E aí ele põe a mão numa roupa que ele sabe que a filha desse amigo vai tocar. E aí a filha desse amigo toca nessa roupa e é curada. E esse cadeirante vê isso de longe. E aí ele fica alegre pela cura da filha do amigo. O amigo fica feliz também. Eles não se encontram no final do filme. Mas isso me lembra essa imagem, assim, de que quando a gente usa os nossos dons com amor, com ação,
a gente leva o reino de Deus para a vida de outras pessoas. Esse cadeirante, ele percebeu que ele podia ter um sanduíche perfeito nas mãos. Ele aprendeu a usar o dom dele com amor. Você precisa usar os seus dons para levar amor a outras pessoas. Mas a gente só consegue falar de amor, a gente só consegue levar isso de um jeito enérgico e eficaz para a vida de outras pessoas se a gente vive aquilo, né? A gente só consegue falar com propriedade daquilo que a gente viveu. Eu não conseguiria falar do filme se eu não tivesse assistido o filme, né? Então eu convido você a conhecer o amor de Deus. E assim, eu tenho certeza de que você conhece pessoas no seu círculo de amizades que tem alguma coisa diferente. Pessoas que vão à igreja, que são comprometidas com Cristo, que você enxerga algo de diferente na vida dessas pessoas. Eu digo isso porque quando eu não era convertido, antes de eu conhecer a Jesus Cristo, eu olhava para a pastora Kátia, eu olhava para algumas pessoas que vinham aqui para a Igreja Metodista Livre de São Remo, e eu falava, nossa, essa pessoa é diferente. Não sei, é diferente. Procura essa pessoa que está aí no seu meio. Chama ela para trocar uma ideia. Eu tenho certeza de que Deus vai mostrar o amor dele através da vida dessa pessoa. Se você quiser, me chama para uma conversa. Eu vou ficar muito feliz de poder falar sobre o amor de Deus para você. Comenta aqui nesse vídeo, me chama. Eu vou lá no seu perfil, procuro você, manda uma mensagem no meu WhatsApp, no meu Facebook, um sinal de fumaça, vem até a minha casa, bate na porta da minha casa, enfim. Eu vou ficar muito feliz de falar do amor de Deus para você. Tantas coisas que o Senhor fez através de pessoas na minha vida, tantas coisas que eu presenciei Deus fazendo, nossa. E depois que você tiver essa conversa, tenho certeza de que você vai ficar surpreso com tudo que o Senhor Jesus pode fazer através da sua vida e na sua vida pelo canal do amor, que é o melhor dom. Eu falei tudo isso para poder deixar claro que o amor é o melhor dos dons. Quando eu digo que o Senhor te deu não só um, mas vários dons, é exatamente por isso. A capacidade de amar alguém é o melhor dom que você pode ter. E o Senhor deu essa oportunidade para todos nós. Você só precisa afinar as coisas, né? Quando eu estava aprendendo a tocar violão, o meu professor de violão, ele pegava esse instrumento aqui e ele fazia milagres com esse instrumento. Era o mesmo instrumento. Quando eu pegava, só saía nota ruim. E aí eu fui aprendendo com esse professor. Que quando a gente afina, quando a gente pratica, quando a gente trabalha esse dom, esse instrumento que Deus deu para nós, chamado amor, a gente vai ficando cada vez melhor. Tenho certeza de que você é capaz de amar muito mais do que a situação que você está hoje e o amor que você tem hoje pelas pessoas. Porque o amor de Deus, ele só cresce, ele não tem limites. Não que a gente conheça, não tem. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente pode amar. Olha que coisa maravilhosa. E eu espero que essa mensagem possa abençoar você. Já são 11h15, né? Falar de comida aí perto da hora do almoço dá aquela fome, né? Aumenta um pouco o apetite, né? E eu tô sentindo cheio de comida aqui. Alguém tá cozinhando aqui perto da igreja. Tá sentindo? Tá sentindo? Vai ver a fome, mas eu tô sentindo. E por falar em comida, eu termino dizendo que Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Aquele que vai até ele nunca mais vai ter fome. Aquele que vai até ele nunca mais vai ter sede, porque ele tem a fonte que jorra águas de vida eterna. A melhor decisão que você pode tomar na sua vida é buscar e conhecer esse Jesus que sacia a fome dos famintos.
E antes de a gente terminar, eu queria orar por você, com você, e dar alguns recados rápidos e ter uma musiquinha no final. Tem mais algum pedido de oração nos comentários? 3? 2. Então a Cecília pede pela família e projetos, e a Ana Ponto Silva pede pelo filho. Conheço 2 Anas Ponto Silva. Uma delas é minha esposa, inclusive. Tá. Então eu vou estar orando agora, tá bom? Senhor, ajuda-nos a ser mais sensíveis ao seu falar. Ajuda-nos a sentir o teu amor, para que nós possamos vivenciar o teu amor e amar na mesma intensidade que o Senhor nos ama. Hoje, nós não amamos na mesma intensidade que o Senhor. Não chega nem perto, Senhor. Porque o Senhor nos ama demais. E eu oro para que o seu amor seja derramado na vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor. Eu peço para que o Senhor venha trazer, para que o teu Santo Espírito venha falar no coração de cada pessoa, para que ela venha conhecer e sentir o seu amor. Nós precisamos ser uma igreja mais relevante, Senhor, para o teu reino. Nós precisamos ser uma igreja que fala do teu amor, que leva o teu amor a outros lugares, lugares que ainda não te conhecem. Nós temos muitas igrejas aqui na comunidade de São Remo, Senhor, e nós queremos ser relevantes aqui na comunidade de São Remo. Que o teu Santo Espírito possa incomodar o coração de cada crente que mora aqui nessa comunidade, para que ele venha levar o teu amor com tanta força, que as pessoas vão olhar para a vida desse crente e dizer, nossa, tem alguma coisa diferente nele. Eu quero experimentar aquilo também. Eu quero aquilo que ele usou, que é o amor de Deus. É o teu amor, Senhor. Derrama, Senhor, o teu amor nas nossas vidas. É o melhor dom que nós podemos receber, Senhor. É o canal pelo qual os outros dons eles serão ministrados em nós e serão usados por nós de uma maneira eficaz, de maneira que o teu reino venha. Ajuda-nos a espalhar o teu reino aqui. Eu quero orar, Senhor, pela vida da Cecília, pedir que o Senhor abençoe a família dela, abençoe a vida do Benedito, a vida do Adalto, a vida da Angélica, que trabalha aí na área da saúde, né? Que o Senhor possa abençoar e protegê-la, dando a ela forças para ela poder passar por esse momento difícil de pandemia, de confusão. Que o Senhor possa abençoar a vida da Cecília, abençoe os projetos, os planos que ela tem para o futuro. Que o Senhor possa abençoar para que ela venha prosperar, para que ela venha também a usar toda a energia dela para espalhar o teu reino, Senhor. Abençoa aquela casa, abençoa aquela família. Abençoa a vida da Ana Silva, que o Senhor possa abençoar a vida dela, abençoa a vida do Pedro, filho dela. Que o Senhor abençoe a vida dela como esposa, cuida do Van também. Que o Senhor venha trazer sintonia, união, que o Senhor venha trazer ali ricas bênçãos através do seu Santo Espírito. Senhor, faz brilhar em nós a tua luz, para que a tua luz brilhe em nós e aqueles que estão no escuro, aqueles que estão cegos pelo entendimento desse mundo que jaz no maligno, para que essas pessoas possam encontrar a verdadeira luz. Nós clamamos por ti nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. E antes de dar os avisos, tem alguns avisos muito importantes. Não vai embora ainda. Estou sentindo o cheiro da comida que você está cozinhando aí. Deve ser isso. Eu tenho uma música para trazer. E essa música, ela... Peraí, que eu vou arrumar aqui. Peraí.
Ó, esse é o dom da telecinese. Essa música, ela vai falar sobre a oração que Jesus nos ensinou lá, né? A oração do Pai Nosso. E ela diz que teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre e sempre. Amém. Conhecer um Deus tão grande, que ministra dons, que derrama amor sobre as nossas vidas, nada melhor do que a gente reconhecer que santo é o teu nome, que o teu reino venha sobre a terra, que nós possamos conhecer a tua vontade. Pai nosso nos céus. Peraí que eu comecei errado. Tem algum capotraste lá na minha sala? É. Deixa, não precisa não. Acho que tá certo, acho que o tom tá certo. Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá, agora vai. Não precisa não, obrigado. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade, seja feita na terra como... Acho que eu vou tentar... Desculpa de novo. Acho que eu vou usar o capotraste. Acho que o tom fica melhor para minha voz. Acho que fica melhor. É verdade, agora vai. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade, seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos
foi, hein? Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade, seja feita na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é no céu. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Que nós possamos declarar todos os dias: Deus, que venha o teu reino. Mas não só isso, porque quando a gente declara que venha o teu reino, a gente não assume uma responsabilidade, a gente só espera. E diante do que a gente aprendeu hoje, diante do que eu comentei hoje sobre os dons espirituais e sobre o amor, com certeza você, meu caro amigo que nos assiste, minha cara amiga que nos assiste, minha ovelha, meu ovelho, você tem uma função muito importante no reino. Para que venha o reino de Deus, para que o reino de Deus seja propagado, espalhado, você tem uma função: levar esse amor, levar esse reino. Então que venha o teu reino e que eu ajude o teu reino a vir. Amém? Alguns recados rápidos. Então, primeiro, só para deixar claro, né, então todos os domingos, às 10h30, então a gente vai tentar fazer nesse esquema e deixar a transmissão correndo aí, por volta das 10, aí hoje começou muito cedo, mas por volta das 10 a gente deixa a transmissão correndo aí enquanto a gente ensaia, né, para ficar tudo em ordem aí, e às 10h30 a gente começa aí online, transmitindo sempre por esse canal aqui, o canal da Igreja Metodista Livre São Remo. E aí, se você puder curtir o nosso canal aí, né, se inscrever no nosso canal, compartilhar com as pessoas aí, para que mais pessoas possam ouvir do reino de Deus aí e ajudar a gente, né? Então é isso, tá bom? Uma outra coisa, então a gente finaliza hoje a série sobre dons espirituais. Na semana que vem a gente vai começar uma nova série. Não perca o próximo capítulo aí, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. E aí só deixar claro, assim, né, que desde que a gente começou desde que a pandemia começou, que a gente não se reúne mais, a gente tem feito aí reflexões que nos ajudam a pensar no ambiente de igreja, o que é igreja, né? A gente parou de se reunir. Mas o pastor não falou, a Bíblia não diz que igreja onde tem 2 ou mais reunidos,
Então, agora, como é que fica isso aí, né? Então, como a gente está vivendo num momento adverso, né, num momento difícil e diferente, né, fora da nossa rotina, a nossa ideia com essas séries de mensagens, a gente falou sobre os 4 pilares da vida cristã, a gente falou sobre o que é ser igreja, a gente falou sobre a metanoia, né? Todos nós que pertencemos a Cristo somos metanoiados, né? A metanoia é o grego para mudança de pensamento, né? Então nós mudamos o nosso pensamento se converte para Cristo, né? Esse é a origem da palavra conversão, né? O metanoia. Falamos sobre ceia, sobre ministérios, e a gente está terminando agora de falar sobre os dons espirituais. O que você acha que vem a seguir aí? Não perde por esperar aí na semana que vem, no domingo, às 10h30, tá bom? Como de praxe, sempre nos nossos cultos, a gente comemora, né, ora pelos aniversariantes, né, da semana, né, e o Samuca fez aniversário aí, dia 23, Neto? Não, peraí, o Samuca não está ali na lista. Bom, o Samuel fez aniversário aí, né, então que Deus possa abençoar a vida do Samuel, filho da Leuzeni, né, um dos propósitos que eu tenho para esse ano é de lembrar e comemorar o aniversário de todas as pessoas da igreja, né, então eu espero aí, quando chegar o seu aniversário esse ano, eu vou te ligar, vou te mandar uma mensagem, tá bom? Eu fiz aniversário dia 18, é verdade, eu fiz aniversário dia 18 também. Nós temos um membro da Igreja Metodista Livre de Diadema, chamado Luca, e ele fez uma cirurgia do coração, hoje às 5 horas da manhã. Desde o ano passado, ele estava à espera de um coração para transplante, ele teve um problema de saúde, né, um problema um problema grave, né, ele precisava de um transplante de coração, e aí ele passou alguns meses internado, esperando esse transplante, né, chegou um coração para ele, mas tinha um preferencial na fila, esse coração foi para o preferencial, e aí na sexta-feira à noite a gente ficou sabendo da notícia de que o coração dele tinha chegado, né, então a gente fica muito feliz, né, Luca, eu não sei se você vai ver isso, mas, poxa, glória a Deus pela sua vida, né, ele permaneceu firme lá, foi um tempo bem difícil para ele. Estou compartilhando com você porque ele é um irmão nosso, né, ele é bastante envolvido com o concílio, bastante envolvido com a Igreja Metodista Livre, né, estou compartilhando essa notícia com você, para que você possa orar pela recuperação do Luca, né, orar pela família dele, né, que acho que estão passando por momentos difíceis, está melhorando agora, né, o coração foi transplantado, hoje de manhã eu vi a notícia de que a cirurgia foi um sucesso, né, então agora é a recuperação, né, o órgão precisa ser aceito pelo corpo, então ore para que o Senhor cuide de todos os passos, de todas as etapas pelas quais o Luca vai passar agora, a família dele. Orem também pela família da pessoa que faleceu, né? O coração não é um órgão que a gente pode doar enquanto está vivo, então uma pessoa faleceu, né, e esse coração foi doado aí para o Luca, então ore pela família também, pelos familiares dessa pessoa que faleceu, tá bom? Uma outra coisa muito importante, na quarta-feira passada e ontem, no sábado, houve uma reunião com algumas pessoas da comunidade São Remo sobre a situação do Circo Escola. Então, eu queria pedir também que você esteja orando durante a semana, aí, no seu tempo de devocional, ora para que, né, o Senhor nos dê forças. Ore para que o Senhor nos dê forças, né, para que o Senhor nos ajude aí a cobrar as autoridades competentes, a cobrar os órgãos públicos, para que eles façam alguma coisa com relação ao Circo Escola, tá bom? Uma outra coisa com relação ao Circo Escola é que ele também é responsabilidade nossa, nós moramos aqui na comunidade, a gente precisa zelar pelo que é nosso, né? Foram enviadas algumas fotos, né, de como está a situação do Circo Escola, desde que a Associação Bom Jesus não pôde mais continuar o trabalho lá por conta dos contratos públicos, né, a culpa não é da Associação do Bom Jesus, tá, eles sempre fizeram um ótimo trabalho lá, mas desde que não tem ninguém cuidando lá, as pessoas entraram, depredaram e deixaram o prédio totalmente danificado, né, então a gente não pode deixar isso acontecer, né, se você vê, tem que conversar com alguém, conversa aí com as pessoas da Associação dos Moradores, né, tenta conscientizar, não chega na bronca, né, não chega na raiva, chega no amor, a gente falou sobre amor, né, mas é um ponto muito importante para nós como comunidade de São Remo, tá bom? Se você tiver interesse em ajudar, se você tiver interesse em contribuir de alguma forma, me procura depois, tem um grupo no WhatsApp que eles estão
se organizando lá e conversando, né? Eu participo do grupo, eu não consegui participar da reunião de ontem, né? Eu estava um pouco atarefado com outras questões aqui da live, né? Organizando a estrutura da live, mas acho que é uma oportunidade da gente poder se mobilizar para esse bem maior, né? O Circo Escola é um bem maior aí, que a gente pode, que dá muitos benefícios, deu muitos benefícios para a comunidade. Eu fui aluno do Circo Escola com 6 anos de idade, olha só. Então, se você tiver interesse em ajudar ou contribuir, me procura, tá bom? Eu coloco você no grupo lá. E as reuniões têm sido online, tá? Isso é um benefício. As reuniões têm sido pela internet, né? Porque a gente não está podendo se reunir, mas só para que vocês fiquem sabendo aí, tem pessoas que estão se organizando para poder buscar um bem-estar aí do Circo Escola. Por último, e não menos importante, continue se protegendo contra o coronavírus, tá bom? Esse mal ainda está fazendo muitas vítimas, se a gente não cuidar, se a gente não tomar os cuidados e as precauções, sempre que a gente puder, nós podemos ser uma dessas vítimas, ou seja, algumas pessoas da igreja que já pegaram aí o coronavírus, algumas que ficaram bem doentes, né, outras que não ficaram tão doentes, mas a gente precisa cuidar, tá? No começo, como eu falo direto, no começo essa doença estava matando muito velho, mas não está matando só velho, está matando criança. Teve um recém-nascido, inclusive, que a gente ficou sabendo, que mora aqui na comunidade, de uma mãe que mora aqui na comunidade, que faleceu, infelizmente, por conta do coronavírus, né? Então, ore por essa família, né? Então, não é só velho que está morrendo, né? Criança morre, adulto morre, adolescente morre. É só bobear que você morre, amigo. Então, se cuida, tá bom? A vacina já saiu, né? Então é questão de tempo aí até que a gente seja contemplado com a vacina. Ore pelas nossas lideranças aí, pelos governos, né? Para que não haja confusão, para que eles possam pensar aí no bem do povo, para que o Senhor incomode o coração deles, tá bom? A Bíblia diz que Deus permite que o governante assuma o poder. Então que o Senhor possa incomodar o coração dos nossos governantes, prefeitos, governadores, do presidente, né? Para que Deus coloque ali juízo, para que esses líderes possam trazer benefício para o povo, né? Nós que elegemos essas pessoas, né? Não estou dizendo, aqui não é lado político não tem aqui, tá? Estou dizendo que a população elegeu os políticos que estão no poder hoje. Então a população precisa cobrar para que esses políticos deem atenção às coisas que precisam ser dadas atenção. E a vacina é uma delas, tá bom? Se você está no grupo de risco e você está na faixa etária das pessoas que já podem tomar a vacina, vai e toma essa vacina, tá? Não fica nessas ideias de que vai ter chip, de que não sei o quê, de que a vacina vai te transformar em um bicho, tem nada a ver, tá? O Instituto Butantan é um órgão muito sério, competente há anos aí, fazendo vacinas, né? Então nunca deu problema, pode confiar e toma essa vacina aí logo, ovelha, para a gente poder se reunir o quanto antes aí, de forma presencial, tá bom? Tenha um ótimo domingo, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o resto do seu domingo. Muito obrigado por você ter assistido a gente até aqui. E é isso aí. Boa tarde. Tchau. Pode encerrar.